Oi, gente, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo ao meu canal Café com Letras. A última bate-papo que a gente teve, eu falei sobre um assunto um pouco diferente, né? Que foi sobre a Comissão Externa em Combate ao Coronavírus, que eu cubro no Congresso Nacional. Foi um assunto onde eu discorri, falei de alguns números e alguns dados do coronavírus em relação à atualidade e ao que eles pretendiam fazer, que seria o lançamento da vacina para julho agora. Mas o assunto de hoje é um pouco mais leve, mais interessante, na minha opinião. Espero que vocês gostem. É sobre um fórum que está tendo, organizado por vários estudantes brasileiros que moram no Reino Unido, né, em Londres, na Inglaterra, e é um Fórum Brasil-UK de 2020, é o 5º ano que eles organizam esse fórum. E eu vou fazer uma análise sobre a entrevista que o ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, dá para o professor da Universidade de Oxford. Então, eu achei as análises bastante pertinentes com relação ao panorama atual político que a gente vem vivendo. A gente vem acompanhando aí alguns debates com relação à mídia e ao Planalto, ao governo, ao posicionamento que ele vem tendo com relação a essa crise de saúde que a gente vem vivendo, a essa pandemia. Então eu acho interessante analisar um ponto de vista de um gestor político que foi ex-presidente e que teve uma história política muito condescendente à sua própria história de vida, né? Que a família do ex-presidente FHC era militar, era política, o avô dele tinha sido político, ele seguiu essa carreira. Então eu acho que isso fala um pouquinho dele, de como ele foi, além da academia, que ele também fez uma participação, ele passou pela academia também como professor e foi também presidente, né? Bom, então, gente, me acompanha aqui. Esse fórum tá sendo super legal, os debates, eu vou colocar o link depois para vocês participarem, que ele começou dia 15 de junho, semana passada, essa semana na verdade, né? Essa semana dia 15 e vai até o dia 10 de julho. Então, é muito bacana, acho que vale a pena participar, quem é da área de comunicação, quem é da área de ciência, de pesquisa, de inovação e eu acho que todas as áreas, na verdade, valem a pena acompanhar para saber mais o que vem acontecendo com relação a esse panorama internacional político, né? Bom, então é o seguinte, a entrevista ela foi mediada pelo professor da Universidade de Oxford, Timothy Power, como eu falei aqui, eu vou colocar depois alguns trechos da entrevista ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Então, bom, a primeira pergunta que ele fez ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao FHC, foi com relação à liderança, né? A gestão que vem acontecendo, né? Ele perguntou para ele com relação a esse tempo de crise que a gente falou aqui, quais as medidas seriam importantes, necessárias para serem tomadas com relação à pandemia, à crise política que vem acontecendo. E quando ele foi questionado por isso, o ex-presidente FHC ele falou que humildade é um dos fatores mais importantes, né? Para quem está na gestão maior, né? No caso do presidente Jair Bolsonaro, além da liderança, chamar para você e explicar de forma simples para a sociedade, comunicar bem o que vem acontecendo. Eu percebo, assim como eu acho que a sociedade como um todo, que a gente falta algumas respostas e falta melhorar um pouco a comunicação do Planalto, governo, com relação à mídia, à sociedade, à população como um todo. Acho que a gente percebe um pouco de falha na comunicação, de como a gente vem entender isso, né, como sociedade, como povo. Acho que falta um pouco de respostas, de comunicação do presidente, comunicar bem, não só a população o que vem acontecendo, mas ao próprio parlamento em si, internamente o que vem acontecendo, mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Acho que vale a pena a gente acompanhar aqui, enfim. Bom, essa foi a primeira pergunta que o Timothy fez para o ex-presidente, eu acho que ele respondeu muito bem. A segunda pergunta seria como que ele julgaria a situação do país em relação à economia e à sanitária, né? Como que o presidente Jair Bolsonaro se comporta com relação a essa situação sanitária, né, que a gente já falou, e econômica também, que o país tem uma taxa de desemprego altíssima, mais de 13% da população está passando por isso.
como enfrentar esse desafio, né? Bom, no momento, a impressão que ele teve, e que eu me coloco também nesse quesito, achei muito legal, foi com relação a gente estar um pouco perdido, de fato. Ele falou que nós e o próprio presidente, a gente tem essa questão do número de mortes de coronavírus, de pessoas que morrem por coronavírus muito grande, que preocupa todo mundo, e que os jornais e as TVs tomaram muito conta disso de fato, e eu concordo com isso, não vou puxar sardinha, mas eu acho que agora os meios de comunicação realmente estão tomando parte, né? Estão tomando partido disso e se colocando mesmo como protagonista, né, dessa história que vem acontecendo, mas que o executivo tem perdido um pouco de espaço por conta disso, né? Cadê o executivo para tomar também ações relativamente ao que vem acontecendo, né? Então, ele falou também dessa questão fiscal, né, que a gente vem acompanhando aí, por exemplo, a reforma da Previdência foi aprovada no ano passado pelo Congresso, e é uma reforma que há muito tempo a gente vem, a sociedade vem exigindo do governo, da própria condução política, né? Que a gente vê que tem um déficit absurdo da Previdência Pública, e a reforma da Previdência veio aí para tentar melhorar a qualidade de vida do idoso, do aposentado hoje e no futuro para quem vai se aposentar. Então a reforma da Previdência foi bastante importante, aconteceu de fato, e agora a sociedade, a população, o resultado foi positivo e a população agora estão pedindo medidas com relação à reforma tributária, a situação fiscal do país e a reforma administrativa. Então, o FHC colocou essa questão fiscal, que agora vai ser um pouco prorrogada, né, provavelmente para o futuro. É impossível hoje o Congresso falar em outro assunto que não sejam as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, ele diz que falta um pouco disso, né, dessa liderança política com relação às ações do que vem acontecendo. O desemprego aumenta, a crise pandêmica continua, e qual é o caminho, né, que a gente deve seguir? Essa é uma diferença entre dois mundos que são o mundo da política e o mundo da população de fato, gente. São mundos completamente diferentes. A gente, como população, como sociedade, povo, percebe que a situação do país é muito difícil e que são mundos diferentes que precisam se comunicar muito bem, né? Essas duas linhas de pensamento, sociedade, população e governo, precisam se comunicar muito bem para a gente estar em sintonia e entendendo claramente o que vem acontecendo, né? Bom, a terceira pergunta que ele faz é sobre autoritarismo, e aí eu fui atrás dessa palavra até para entender um pouco melhor qual é o sentido dela, né? Qual é o significado. E autoritarismo vem de autoritário, né? De uma pessoa que delega ações, que é rígido sobre um fato, e o ismo, o sufixo ismo, ele veio por volta do século XIX e XX e se disseminou para designar movimentos sociais, ideológicos, políticos, opinativos e religiosos através dos nomes representativos, né? Que a gente percebe algumas religiões, tipo catolicismo, hinduísmo, e algumas representações, algumas palavras com origem desse sufismo, né, que é o ismo, designa movimentos sociais e ideológicos. Então, o autoritarismo está muito ligado aí a algo ideal como sendo autoritário, algo que tem uma linha de chefia rígida com relação a algo ideológico. Ele diz que, né, eu vou colocar aqui, acompanha aí o trechinho da entrevista. Eu acho que esse é um problema grave. Perfeito. Por falar em liderança, tem um debate em curso no Brasil sobre uma possível escalada de autoritarismo, né? Alguns observadores veem essa possibilidade no Brasil. Outros observadores dizem que as instituições brasileiras de controle horizontal, de controle democrático, são fortes o suficiente para conter qualquer crise. Qual a sua posição nesse debate sobre a capacidade das instituições para superar uma escalada do autoritarismo? Veja, eu já fui vítima do autoritarismo lá atrás, em 68, 69, 64. Bom, naquela ocasião havia realmente no mundo dois polos, que era o polo ocidental e o polo soviético, e chinês, mais soviético. Bom, nesse momento não há isso.
Nesse momento, eu acho que o que você tem aqui é falta de visão da realidade mundial e nacional. Eu acho que pode acontecer o autoritarismo. Não creio que o governo tenha um projeto de, como tinha em 64. Em 64, os militares e os que eram mais conservadores tinham medo da esquerda. E havia uma razão para isso. Havia realmente no mundo, havia apoios e havia aqui no Brasil quem refletisse a situação internacional. Nesse momento, me parece que não existe isso. Agora, o que existe é que começa a haver uma ideologia de realmente que talvez é melhor ter forte. Isso é perigoso. Na questão da democracia, não se deve dar por assente que a democracia vai funcionar, que as instituições vão funcionar. Nós não estamos nos Estados Unidos nem na Inglaterra, onde as instituições provavelmente funcionam. É verdade que nos últimos tempos aqui no Brasil, em comparação com o que eu vivi em outras épocas, a gente vê que tem, primeiro, a imprensa. A mídia é muito livre e diz o que pensa. E há liberdade. Nesse momento aqui há liberdade. Em segundo lugar, o Congresso, embora tateando, assumiu posições. O presidente da Câmara, especialmente, assumiu posições, tomou posições. Né? Então, isso é um dado que dá confiança de que talvez seja possível contar com as instituições. O povo, mas tem um problema, o povo está em casa com medo por causa do coronavírus. Não há reação popular. Quando você faz, como ontem fizeram aqui, manifestações, são pequenas. Não há reação popular. Não é que não exista reação popular, não se sente a reação popular. Eu acho que o risco que você mencionou, que eu acho que sempre existe risco na democracia, eu vou repetir o que dizia Otávio Mangabeira, que foi governador da Bahia, foi senador e tal. Ele dizia o seguinte: a democracia é uma plantinha tenra, jovem, precisa ser molhada, regada todos os dias. É assim. Não se deve dar de barato que a democracia, com as suas instituições, vai prevalecer. Depende das circunstâncias de quem fale em nome delas, quem as defenda. Então, eu diria que aqui nós estamos vivendo um momento preocupante, porque alguns estão defendendo, eu próprio e muitos outros aí, ainda hoje houve reações grandes, porque houve ontem praticamente um atentado simbólico ao Supremo Tribunal Federal, com fogos de artifício e tal, sem reação das autoridades maior, né? E hoje nós todos reagimos. Há ainda um clima em que você sente que as instituições estão com vigor, que estão querendo reagir. Agora, nessas horas de dificuldade, não tenhamos dúvida, a instituição fundamental são as Forças Armadas. Quer dizer, e nunca se sabe muito bem, meu pai era militar, meu avô, generais todos, enfim, eu tenho um pouco de sentimento. Eu não creio que eles tenham, como tinha em 64, um projeto para segurar a esquerda. Não, não é isso. Eles estão, acredito eu, com a Constituição. Mas isso como eu disse recentemente numa rede aqui do Brasil, o terreno é escorregadio. Você pode, sem querer, dar em autoritarismo. Não há um projeto mas pode acontecer, se não houver reação. Nós precisamos reagir a favor da liberdade, a favor da democracia, concretamente. E se eu não vejo sinais na sociedade de que a sociedade apoie um fechamento, a perda de liberdade. Mas eu vejo a falta de orientação do governo, que é grande. E a crise econômica que se aprofunda. Somado à crise sanitária, é preciso sempre prestar atenção. Eu acho que sempre tem que prestar atenção e falar a favor da liberdade e da democracia. Bom, voltando aqui, a retórica que parece que a gente caminha no regime autoritário, é preciso observar e estabelecer uma confiança com relação ao Ministério da Economia. Então, é uma parte bastante perigosa, como ele falou, mas a entrevista, o trecho aí, eu acho que foi bastante pertinente para a gente entender um pouquinho sobre a opinião dele, né? Bom, a quarta pergunta foi com relação ao presidencialismo de coalizão. Eu acho interessante, para quem tiver um pouco em dúvida com relação ao nosso sistema de governo, voltar um pouquinho no artigo que eu falei, que depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso, que eu acho muito interessante a gente voltar na história, gente. A gente tem que entender a nossa história para a gente entender o nosso presente, o nosso futuro e aonde que a gente está em termos de Brasil, em termos de população, para a gente se conhecer. A história é muito importante. Então, ele diz, eu vou depois voltar nesse artigo, tá? Mas vocês podem acompanhar no vídeo anterior aí que eu faço essa analogia com relação ao sistema de governo, presidencialismo e ao de monarquia que a gente foi no passado. Mas o que é esse presidencialismo de coalizão, né? Que o professor de Oxford perguntou para o ex-presidente FHC.
E seria uma nova política, né? Como que seria essa nova política? E aí ele falou que em uma conversa que ele teve com o ex-presidente Clinton dos Estados Unidos sobre esse assunto, ele falou que, olha, presidente, quando eu estou em dúvida com relação ao assunto, eu converso com os líderes, né? Eu chamo eles para conversar. Então, assim, eu acho que eu ligo e converso. Então, eu acho que o que falta hoje é essa comunicação entre Congresso e Planalto que está faltando. Assim, o presidente Jair Bolsonaro, na opinião do FHC, precisa se comunicar mais com os interlocutores dele, da Câmara, do Senado, do Parlamento, do próprio Executivo e do Judiciário. A gente viu aí recentemente uma crise, um embate contra o sistema legislativo, contra o sistema judiciário, péssimo pra gente. Aonde que a gente está errando, né? Qual é o problema? O país precisa... O presidente precisa entender um pouco mais essa comunicação e esses interlocutores, né? Como ajudar e ouvir mais, eu acho que está faltando, sabe? Então, esse papel da comunicação, ele fala que é relevante e que a gente precisa explicar bem ao povo o que vem acontecendo, e para isso é preciso negociar. Então, você tem que estar presente, você tem que estar próximo, você tem que estar agindo em prol daquilo que você quer melhorar, né? Bom, e a quinta pergunta, para a gente finalizar aqui, eu não vou estender muito, é com relação ao questionamento que foi feito entre a presença do ex-presidente FHC, que foi durante o período que ele teve no Senado de 10 anos, e mais de 20 anos que o presidente atual, Jair Bolsonaro, teve, né, como deputado na Câmara dos Deputados, mais de 20 anos como deputado, e que o FHC tinha um diálogo muito bom com o Congresso. E o que está faltando, né, o presidente Jair Bolsonaro melhorar, né? Ele diz que a história dele, política, a gente sabe que foi completamente diferente da do Jair Bolsonaro. Ele teve o avô governador, o pai dele foi militar, seguiu uma carreira militante, diferente da carreira do Bolsonaro, que teve como militar da reserva e depois foi capitão reformado do Exército. Então, assim, a qualificação foi completamente diferente, a história não tem nada a ver, não tem como comparar as duas situações realmente. Além disso, ele pegou uma parte muito importante de debate, que foi a questão das redes sociais, né? Ele se aproximou muito das redes sociais por conta dos filhos da família. Então, esse jogo político de você estar na Câmara, estar no Senado, estar no Congresso, se comunicar bem é muito importante. Talvez essa falta de presença dele no Parlamento e no Executivo e nos três poderes seja essencial agora, e não só virtualmente, como ele tem dado ênfase aí à comunicação dele, né? Bom, eu acho também que ele falta um sentimento de história. Governar não é importar suas vontades, é conciliar interesses divergentes e ter um rumo. Eu amei essa frase. Realmente, governar não é impor vontades, não é conciliar interesses divergentes e ter um rumo. Gente, é muito mais do que isso. É muito mais você aceitar a opinião do outro, entender quem está há mais tempo lá e saber ouvir. Aqui ele fala mais algumas coisas com relação aos tempos de internet e a sociedade contemporânea que mudou. No tempo dele era mais antagônico às situações, as relações eram mais próximas. Agora, com relação à internet, você tem que estar conectado, você tem que estar próximo ao que está acontecendo para você estar participando e entendendo mais da comunicação virtual, né? Porque realmente ela converge muito com a realidade que a gente vive. Bom, eu vou ficar por aqui, gente. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas a entrevista ficou muito interessante. Eu espero que vocês tenham pegado os links que a gente fez aí para acompanhar um pouquinho mais do debate, da entrevista que o FHC deu para o Timothy, que é esse professor da Universidade de Oxford. As perguntas foram muito pertinentes, eu acho que muito, muito bem colocadas para o ponto de vista que foi analisado, foi muito bem colocado. Então, eu vou ficando por aqui. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais. Quem tiver alguma dúvida com relação ao fórum, aos debates, aos entrevistados, pode conversar comigo, que aí a gente pode falar mais sobre isso e enfim, conversar um pouquinho mais. Tá bom? Então é isso, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.